Então, boa noite, queridos irmãos, boa noite, Paulo. Primeiro, vamos agradecer, pela oportunidade do estudo. É sempre uma alegria muito grande estarmos juntos com o grupo Cezon, nossa casa-mãe, e que dá uma saudade danada, nesses tempos de pandemia. E hoje nós estamos aqui com a responsabilidade do estudo do capítulo 25º de O Evangelho segundo o Espiritismo. E o tema deste capítulo é Buscai e achareis. Essa passagem bíblica ela está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 7 a 11. E nós estamos aqui com os itens para refletirmos hoje sobre os itens 6, 7 e 8. Observai os pássaros do céu. Esse é o título do item 6. Essa passagem, que está no Evangelho de Mateus também, ela começa lá, logo após as inscrições do Sermão do Monte, no texto bíblico, e, aliás, das bem-aventuranças, entrando no Sermão do Monte. E ali, Jesus estava fazendo as suas pregações no sentido de que nós nos voltássemos para a realidade da vida eterna, E ele vai trazer algumas situações, colocar algumas falas e ensinamentos no sentido de chamar a atenção de nós, espíritos encarnados sobre o planeta, que nós estamos aqui temporariamente e que as coisas diversas, aquelas às quais nós temos que dar mais importância, elas estão relacionadas ao nosso espírito eterno, ou ao espírito eterno que somos nós, E que nem por isso nós devemos deixar de valorizar as coisas aqui da Terra, as coisas materiais. Por quê? Porque quando nós estamos encarnados e temos um corpo com as necessidades materiais, é desse movimento aqui na Terra e das coisas que aqui existem, aquelas que nós podemos conquistar pelo nosso trabalho, que nós vamos poder usufruir para cuidar deste corpo, Que é também aquele móvel pelo qual nós, espíritos, indo e voltando nas mais diversas encarnações, vamos também progredindo moralmente. Então, no sentido moral, o Evangelho do Cristo, ele nos traz aqui a observação. Não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os corroem, onde os ladrões os desenterram e roubam, mas formai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os corroem, porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Então, ele faz uma relação entre os tesouros, e ele diz mais, Não ajunteis os tesouros na terra, ou seja, os bens materiais que fazem parte do supérfluo, porque os bens necessários, ele sempre nos advertiu da necessidade, em todos os seus ensinamentos, E aí a doutrina espírita, ela também vem nos instruir a respeito da valorização desses bens, da responsabilidade que nós temos em estando de posse de bens materiais, além daqueles recursos que são necessários para a nossa sobrevivência aqui no planeta, E também da responsabilidade de repartir esses bens, porque nós somos só usuários, Os bens vêm de Deus. E aí Jesus vai colocar também que onde estiver o nosso tesouro, estará também o nosso coração. Então, o coração, a boca fala do que está cheio o coração. E o coração só pode falar das coisas de Deus, a boca só pode falar das coisas de Deus se o coração estiver cheio das coisas de Deus. E o nosso trabalho aqui no planeta é exatamente fazer com que nos aprimoremos nesse amor incondicional ensinado pelo Mestre Jesus,
para alcançar a bênção de Deus, ou seja, aquele conforto de espírito evoluído que tem uma interação tamanha com o Criador, que sente e é feliz pela plena interação como criatura divina numa criação que tudo depende dessa força divina também. E aí Jesus ainda vai continuar aqui nesse texto, é a fala de Jesus, né? E aí Kardec vai desenvolvendo aqui algumas, ainda são passagens do texto bíblico também, mas aí nós continuamos. Por isso eu vos digo, Jesus está dizendo, não vos inquieteis por saber onde achareis do que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirais roupa para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa. Olha outra comparação extremamente prática, né? De fácil entendimento, no sentido de dizer para nós, não nos preocupemos com aquilo que é de necessidade básica, porque não nos faltará, e aí nós lembramos que nada cai do céu. Nós lembramos da lei do trabalho, que está lá no Livro dos Espíritos, e que é parte de uma lei divina, que, em fazendo aquilo que nós precisamos fazer, nós teremos tudo aquilo de que precisarmos para, basicamente falando, né? Para a nossa manutenção aqui no planeta Terra. E aí nós vamos, algumas questões podem ser levantadas nesse sentido, porque a gente pode pensar que hoje há um desajuste, né, muito grande nas questões de bens materiais. Os bens materiais estão concentrados, a maior parte do bem material no planeta está concentrada na mão de poucas pessoas, e a maioria das pessoas falta muita coisa. E uma boa parte dessa maioria falta-lhe o necessário, né? E aí nós vamos entender que essa participação aí, ela é bem especial nossa, da humanidade, da forma como nós nos constituímos atualmente. E atualmente não é só nos dias de hoje, né? Nós já viemos fazendo isso há algum tempo. Os nossos processos sociais, que ainda levam à frente o desamor, a falta de interesse pelo nosso irmão, aquelas questões do egoísmo, do orgulho, da vaidade, que faz com que nós trabalhemos para nós mesmos, ou seja, olhando o nosso próprio umbigo, aqueles que nos são os mais caros, que fazem parte da nossa família, né? A maioria das vezes. Então, por conta desse desajuste ainda nosso, dessa falha no nosso caráter, né? Ainda do pouco grau de evolução nas questões morais, é que nós ainda estamos vivendo essas diferenças gritantes. E a Terra agora, como está passando, né, por esse momento de transição, e a gente coloca a palavra agora, não é para ser entendida como agora, nesse momento, nos dias de hoje, né, porque a doutrina espírita já nos esclarece que nós temos já bastante tempo, a partir da vinda de Jesus, por exemplo, ele já começa a nos revelar dessa mudança, dessa modificação que é necessária no comportamento. Então, como a Terra passa por esse processo, nós, espíritos que aqui estamos também encarnados, estamos passando por uma renovação. Eu diria até uma revolução que mexe conosco, que nos tira da zona de conforto e que nos coloca em posição de reflexão sobre essas questões mesmo. Como assim? Né? A estatística dos dias de hoje, essas são atuais, da pandemia, é que em cada 10 famílias, apenas 4 famílias tenham o que comer. E quando eu ouvi essa estatística,
esses dias, eu fiquei muito preocupada, porque eu pensei assim, poxa, que vida, então, se eu tenho alimento na minha mesa, só mais 3 famílias também têm esses alimentos. E todos os nossos irmãos que estão por aí no globo inteiro, né? Aqui mesmo, dentro do Distrito Federal, aqui no Brasil. Por quê? Porque a gente há de se perguntar o que nós estamos fazendo para mudar essa realidade a partir de nós. Né? Então, nós precisamos dessa mensagem de Jesus, pedindo que a gente observe os pássaros no céu, ele vai trazer, de forma muito poética, uma atenção para as coisas, para a simplicidade da vida, da criação divina e do movimento dessa criação, onde tudo é ajustado, onde tudo está conectado, e nós, seres humanos, né, e eu digo nós, seres humanos, porque, diferentemente dos outros animais, nós fazemos, com o nosso livre-arbítrio, tudo aquilo que a gente acha que é melhor. E, a partir daí, esse melhor tem sido para uns, né, em detrimento de outros, que estão aí sofrendo, né, as mais diversas dificuldades. Claro que nós sabemos que esse é um planeta de provas e expiações. Nós também sabemos, pela doutrina espírita, que esse é um momento onde se separará o joio do trigo, que nós estamos passando mesmo por uma fase em que nós precisamos tomar decisões, rever os nossos comportamentos, mas, principalmente, pela doutrina espírita, que é o Evangelho de Jesus redivivo, que é os ensinamentos de Jesus voltando a nos tocar o coração, não mais só lido, não mais só estudado, mas também vivenciado, praticado, sentido, né? Então, nesse sentido, nós temos, sim, nesses momentos, que deixarmos que algo em nós, alguma luzinha acenda, né, no final do túnel, para que nós nos coloquemos como fazedores desse processo e em benefício de nós mesmos, que nós comecemos a trabalhar nesse movimento da igualdade, a igualdade social, a partir dos ensinamentos de Jesus. E aí Jesus diz, observai os pássaros do céu, eles não semeiam e não colhem, e não amontoam nada nos celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E quem é dentre vós aquele que pode, com todos os seus cuidados, isso aqui eu achei fantástico, acho fantástico nessa passagem, né? Aumentar a sua estatura à altura de um côvado? Olha só como é que o mestre, grandioso nos seus ensinamentos, nos toca o coração e a alma, quando nos diz por que a gente preocupa tanto com coisas, além daquelas coisas que são as nossas reais necessidades, se nas mínimas coisas nós somos incapazes de modificar. Nós temos essa consciência. Porque se qualquer um de nós quiser aumentar um pouquinho na sua altura, não é possível. Não é possível. Então, é interessante a gente dizer, refletir assim, a respeito disso, porque nós estamos falando aqui da questão da altura, e hoje até tem aí umas alimentações e tais que ajudam, né? Os atletas, por exemplo, fazem disso, mas nós estamos falando disso aqui porque a própria vida, são várias coisas na nossa vida que nós não podemos fazer nada para modificar. Por exemplo, a nossa vida encarnada e a nossa vida desencarnada. Estamos todos nós aqui, vivendo como espíritos, num processo de encarnação. Mas a vida continua sempre, e nós estaremos em qualquer momento desse processo desencarnando para retomarmos a nossa vida
já como espírito desencarnado. Quem é de nós que pode fazer alguma coisa para mudar isso? Né? Então, vejamos, por isso que ele coloca aqui, quem é dentre vós, né, que pode fazer alguma coisa. Por quê? Porque as nossas vestes, ele coloca antes, a vida, ela é mais que o alimento. E as nossas vestes não é mais que o nosso corpo. O corpo, que é material também, ele é mais que a própria roupa que nós vestimos. Né? Então, ele ainda continua dizendo que por que a gente também se inquieta pelas roupas, né? Observai os lírios do campo, como eles crescem. Eles não trabalham e nem fiam. E aí ele faz uma colocação de que nem Salomão se vestiu com tamanha grandeza ou plenitude, apesar de ser um rei muito rico, né, que tinha muitas posses, mas nem ele conseguiu se vestir com a beleza que tem os lírios, com a sensibilidade, com a naturalidade, né? Por quê? Porque os lírios são da natureza divina. Os pássaros são da natureza divina, as árvores. Nós também fomos criados pela natureza divina. E nós criamos para nós, a partir do nosso livre-arbítrio, todas as necessidades que nós dizemos que são necessárias para nós, enquanto seres encarnados. E corremos atrás disso durante a encarnação. Literalmente, eu coloquei a palavra corremos, porque é um dia a dia de corrida, é um dia a dia de aceleração, é uma existência de busca pelo material. E aqui a gente não está querendo dizer que nós não precisamos, não, porque a lei do trabalho, como nós falamos antes, ela está aí para que nós a utilizemos. E o trabalho dignifica o homem. E as leis da natureza, elas são imutáveis. Então, em qualquer estágio que nós espíritos estejamos, nós vamos precisar trabalhar, produzir, para que nós possamos nos manter. Então, há uma necessidade, sim, mas não aquela necessidade que nós criamos daquilo que nos sobra, daquilo que é supérfluo. Porque quando nós temos o supérfluo, esse supérfluo, ele vai faltar. O que é supérfluo para nós é o que está faltando para alguém. E muitos de nós vivemos com o supérfluo, corremos atrás muito no dia a dia para nos mantermos dentro desse supérfluo. O momento agora, com a pandemia, nos chama muita atenção, porque tem nos obrigado, tem nos mostrado que esse supérfluo, ele pode deixar de existir a qualquer momento. Vejam bem, nós ficamos, durante um período da pandemia, reclusos nos nossos lares. Até mesmo aqueles que trabalham, muitos, né, dos que trabalham, ficaram fazendo seu trabalho da própria residência. Então, se nós pensarmos em vestuário em carro para deslocamento, né? Tudo isso que é acessório no nosso dia a dia e que nós complementamos o nosso corpo para nos deslocar, para nos apresentarmos, ficou, de certa forma, guardado, foi menos usado. E quantas vezes nem usado foi muitas das coisas que a gente normalmente tinha uso quase que diário. E aí a gente viu, por alguns momentos, que independente de nós querermos ou não, a gente podia até ter o carro na porta de casa com o combustível, mas nós não podíamos nos deslocar, porque existia ali uma ordem social que reclamava de nós uma postura, como ainda está existindo hoje, porque já voltou quase tudo a funcionar, mas aquela normalidade que nós entendíamos no passado bem próximo, ela não nos deixa mais confundir que os tempos são outros, que os tempos mudaram. Quem de nós hoje sai às ruas sem utilizar uma máscara? Se nós estivermos alinhados
com todas as necessidades sociais, e dentro dessa proposta do Cristo de Espírito, que estamos no nível de evolução no planeta, aprendendo com todas as dificuldades e com todas as necessidades. Né? Nós não estamos falando aqui daqueles de nós que ainda se rebelam, daqueles de nós que ainda não dão muito ouvidos a algumas das questões sociais. Por quê? Porque nós ainda estamos mesmo imersos nesse egoísmo, né? Nesse altruísmo, nessa necessidade de olharmos primeiramente para nós. Mas Jesus ainda continua nos dizendo que essa inquietação que nós temos, né? Deus, ele tem o cuidado de vestir lindamente a erva do campo, que hoje existe e será lançada no fogo. Quanto mais a nós. E aqui está falando do vestir, e nós podemos entender o vestir aqui não mais como essa indumentária, como essa roupa que a gente usa para cobrir o corpo, mas como esse corpo, que é uma vestimenta do nosso espírito eterno, do espírito que somos nós, para que nós nos manifestemos aqui na Terra. E aí a gente pode observar a grandeza e a beleza que é um corpo, esse corpo que nós ocupamos enquanto estamos encarnados no planeta Terra, como que ele funciona perfeitamente, como que ele tem todos os recursos para que nós consigamos viver uma encarnação inteira só para nós evoluirmos moralmente. E no final desse parágrafo, onde ele fala dessa questão dos cuidados de Deus conosco, ele fala também, ó homens de pouca fé, porque nós precisamos desses alertas. Em que medida está a alimentação da nossa fé no nosso dia a dia? Como que nós estamos nesses ensinamentos de Jesus? Como que nós estamos trazendo para nós? Que credibilidade nós estamos dando? Por que nós nos afligimos tanto com as coisas que são coisas passageiras? E por que nós não estamos imbuídos desses ensinamentos, colocando na prática diária, sabendo nós que estamos de passagem aqui no planeta e que para a vida eterna que nós temos, que nos é dada por Deus, nós precisaremos de modificar as nossas ações, o nosso pensamento, de movimentar o nosso coração em relação ao nosso próximo. Nós temos, no Livro dos Espíritos, a questão 621, Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus. E o Espírito de Verdade vai responder, na consciência. Então, se nós temos a consciência de toda a criação divina, de toda a lei divina, de tudo aquilo que nós devemos e não devemos, ou seja, o conhecimento do bem e do mal, nós estamos fazendo o bem e o mal conscientemente, nos movimentando em relação a esse bem e a esse mal conscientemente. E aí nós temos que pensar não só nas nossas ações, como também nos nossos pensamentos, que se transformam-se em ações, nas nossas conexões mentais, no dia a dia, como é que nós estamos vibrando para contribuir com o planeta, para que nós possamos, de verdade, fazermos a diferença no sentido de diminuir essas questões que estão postas de dificuldades, de disparidade, de diferenças sociais mesmo, no sentido de como nós estamos contribuindo para que esse mal diminua no planeta, para que os nossos irmãos tenham aquilo de que precisam para também desenvolverem as suas prioridades morais, porque a gente há de convir que se nós não temos o mínimo necessário de recursos para a nossa existência, nós vamos ficar preocupados só em produzir isso mesmo. E todos nós espíritos que estamos aqui, nós viemos para cá
para aprender a amar, aprender a se melhorar. Ô, Paulo, você me dá um toque quando faltar aí uns 5 minutos, porque eu estou sem hora aqui, viu? Ok. A questão 922 do Livro dos Espíritos, eu acho interessante, ela está no livro 4º, no capítulo 1º, porque ela fala das penas e dos gozos terrenos, né, esse capítulo, e essa questão, ela vai falar sobre a felicidade. E aí é colocado assim por Kardec: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um consiste a desgraça de outro. Aí a pergunta: haverá, contudo, algum critério de felicidade para todos os homens? E aí a resposta que vem do Espírito de Verdade é a seguinte: para a vida material, olha só, né? A felicidade, aí vai dizer, falando da vida material, é a posse do necessário. E para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, nós vamos ter aqui algumas palavras-chave que servem para fomentar o nosso raciocínio anterior da questão de homens de pouca fé. A fé, ela é incluída junto da consciência tranquila, ou seja, o dever cumprido, porque nós já temos na nossa consciência armazenado tudo que é da lei divina, então nós sabemos, dentro das nossas ações, o que nós estamos fazendo, o que é bom, o que não é bom, estamos assumindo a responsabilidade por isso, e aí, moralmente, se nós estivermos com essa consciência tranquila, ou seja, cumprindo tudo daquilo que está na lei divina, nós vamos estar quites, e aí nós teremos a nossa fé fortalecida, porque nós sabemos que o nosso futuro é uma vida eterna e será uma vida para o bem, no amor. E na vida material, nós devemos sim trabalhar e produzir, até porque não se daria a evolução do próprio planeta. O planeta em si, ele vai evoluir, mas nós, criaturas que estamos aqui no planeta, nós estamos trabalhando diuturnamente, até quando dormimos, né? Porque a gente trabalha no mundo espiritual, a gente trabalha, se tiver direcionado e com disposição, né? E alinhado, né? A esse processo, para que as coisas aconteçam, para que seja produzida energias, para que se efetive a evolução. Porque nós estamos aqui responsáveis não só pela nossa evolução, mas é a primeira responsabilidade nossa, mas como também a evolução coletiva de todos nós. Então, essa posse do necessário, que essa questão 922 traz, ela vem nos dizer que a busca material, ela tem um fim. Quando nós temos o necessário para a nossa existência, aquilo demais que chegar para nós precisa ser dividido. E é interessante, queridos irmãos, porque na nossa sociedade, até assim nós estamos criando os nossos filhos, no sentido de sermos os melhores. Você precisa tirar 10, você precisa ser aprovado, você precisa ser competitivo, você precisa ser o primeiro. E nós dizemos isso. E nós não só dizemos isso, como vivemos isso. Você tem que ter isso porque, né, faz parte do conjunto de coisas, de necessidade que a nossa sociedade estabeleceu como prioridades. E agora, na pandemia, nós tivemos a oportunidade de ver que tantas das prioridades estabelecidas são frivolidades. No momento em que nós vemos os nossos irmãos desencarnando, não pelos desencarnes em si, mas por toda a lástima que é colocada para a nossa sociedade, da dor, da angústia, a forma como têm sido os desencarnes, né? Tocando aí os nossos corações. E aí, Jesus ainda continua esse raciocínio da questão do buscar e achar, né? Da gente olhar a natureza e entender a nossa necessidade.
Ele ainda diz: buscai ou procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, porque todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Não é interessante a gente pensar que se nós estivéssemos, nós, a grande maioria, já vivenciando essa realidade, de não querermos mais do que aquilo que a gente tenha verdadeiramente a necessidade. A maior parte dos nossos irmãos que estão hoje abaixo da linha da pobreza, que são inúmeros, poderiam não estar. E aí a gente não tem, na verdade, a responsabilidade na pessoa que está à frente, na posse das leis ou do poder, no comando. Porque isso faz parte de um conjunto. Um conjunto que cada um de nós, criatura, cada um de nós, espírito eterno encarnado, faz parte. Cada um de nós tem que fazer um movimento. E aquela história do beija-flor que não ia apagar o incêndio, mas ele cumpria a sua parte, levando aquelas gotículas d'água lá para apagar o incêndio. Então, aquela parte lá é a parte de cada um de nós, independente do que o outro está fazendo. Agora, a doutrina espírita, ela é a grande responsável, e diz no final desse texto, abaixo do item 8, o último parágrafo, Kardec diz assim: não é com as leis que se decreta a caridade e a fraternidade. Se elas não estão no coração, o egoísmo as sufocará sempre. Fazê-las nele penetrar é a tarefa do espiritismo. Então, queridos irmãos, nós que estamos estudando a doutrina espírita, nós que estamos lendo o Evangelho do Mestre Jesus, tentando colocar no nosso dia a dia, nós que já estamos atentos para a necessidade da distribuição da sopa para os nossos irmãos mais necessitados, moradores de rua, nós que estamos recolhendo doações para levarmos às nossas comunidades mais carentes, aquelas famílias atendidas pelos centros espíritas, nós que já estamos nessa linha de entendimento, nesse esforço de nos melhorarmos através dessa ajuda aos nossos demais irmãos, porque, em verdade, somos nós que estamos sendo ajudados quando eles estão aí necessitados, porque tudo é ensinamento, tudo é aprendizado. Nós precisamos fazer com que a doutrina espírita também seja vivenciada por nós, no seu contexto moral, que é a revivência dos conceitos do Cristo, dos ensinamentos do Cristo. E enquanto nós estivermos nesse caminho e pegarmos a nossa charrua, qualquer um de nós, cada um de nós, e todos nós juntos, nós faremos o melhor trabalho possível. E diga-se de passagem, o maior trabalho que será feito será dentro de nós mesmos, como Espírito Eterno. E nós agradeceremos muito um dia por essa necessidade de ter sido atendida. Diga, Paulo. 5 minutinhos, tá? Estamos na hora? 5 minutos. Tá certo, então. Então, queridos, no livro Consolador, a gente vai ter duas questões que eu achei interessante também, porque quando nós falamos da natureza divina, da consciência que nós temos das leis divinas, quando nós falamos dos animais vivendo tudo aquilo que eles podem viver efetivamente, ou seja, cumprindo as suas missões, as suas determinações como seres criados, e nós, espíritos eternos, homens, né, encarnados, que estamos aqui com a razão, com o livre-arbítrio, na responsabilidade de cuidarmos e de mantermos toda a natureza divina funcionando como ela precisa funcionar, porque nós precisamos dela funcionando. Então, nós queremos também saber, nós precisamos saber como é que a gente deve compreender essa natureza divina, o que nós temos que fazer
como espíritos eternos, como cristãos, como espíritas. O que nós precisamos? Né? E aí a questão 27 do livro Consolador, que está lá na parte que fala da biologia, pergunta assim, como devemos compreender a natureza? E essa definição achei fantástica, porque da natureza nós também fazemos parte, né? Então, a natureza é sempre o livro divino, onde as mãos de Deus escrevem a história de sua sabedoria, livro da vida que constitui a escola de progresso espiritual do homem, evolvendo constantemente com o esforço e a dedicação de seus discípulos. Então, a natureza que nós insistimos em desrespeitar, que sejam a natureza que está externa a nós, que são os vegetais, os animais não racionais, né, os minerais, que seja a natureza divina que há em nós, que faz com que o nosso organismo físico funcione devidamente, ela é uma escola, ela constitui a escola de progresso espiritual do homem. Então, enquanto nós não nos alinharmos, não nos ajustarmos com essa natureza, nós não vamos progredir, porque o nosso esforço e a nossa dedicação tem que ser 100%. E a questão 28, ele vai continuar nesse raciocínio e perguntando, as manifestações de vida nos vários reinos da natureza, abrangendo o homem, significa a expressão do verbo divino em escala gradativa nos processos de aperfeiçoamento da Terra? E aí a resposta vem, sim. Em todos os reinos da natureza, palpita a vibração de Deus, como o verbo divino da criação infinita. E no quadro sem fim do trabalho da experiência, todos os princípios, como todos os indivíduos, catalogam os seus valores e aquisições sagradas para a vida imortal. Então, não é brincadeira nós estarmos hoje com conhecimento dessa doutrina que é tão libertadora, esclarecedora, consoladora, e não arregaçarmos as mangas para um trabalho de aperfeiçoamento individual, a partir do autoconhecimento, a partir da nossa movimentação em relação à mudança de comportamento. Precisamos, queridos irmãos, estarmos juntos, com fé em Deus, nos fortalecendo na oração, vibrando com muito amor, lembrando das questões que são de extrema importância nesse movimento e nesse momento de transição do planeta Terra. Porque é a nossa própria transição, é a determinação de onde nós vamos como espírito eterno, está morando daqui a pouco. Em qual casa mental nós vamos estar nos ocupando, de qual casa mental, de qual vibração nós vamos estar vivenciando, para que nós estejamos lá, como diz no livro, no Evangelho, no capítulo lá do Evangelho, com a nossa consciência tranquila. Consciência tranquila, dever cumprido. Então, queridos irmãos, era esse o estudo que a gente preparou para a noite de hoje. Eu espero em Deus que todos nós possamos ser beneficiados, porque não pelas minhas palavras, mas por todo o contexto, né, que nós estamos inseridos aí de estudos, de intuição, como disse nosso irmão Paulo. A gente ainda está muito desatento, mas eles vêm, eles nos intuem, os nossos anjos guardiões estão aí a postos, né? E nós precisamos apenas dar as mãos, nos fortalecer, porque amparados nós estamos por demais. Que Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada.